Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar lendo o capítulo 9 do Evangelho de João. Vamos estar meditando aí na cura de um cego de nascença também e até, digamos assim, até quando as pessoas eram curadas ali, eles davam problema para estar se explicando. Então vamos ver esse assunto a respeito deste cego de nascença, neste capítulo 9, e vamos ver o que o Senhor nos prepara também através da palavra dele. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 9 ele vai falar bem assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou ao olho do homem. Então disse-lhe: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Enfim, Cristo aí faz uma prova com ele. Enfim, vá lavar. Eu começo a imaginar também, assim, que Jesus colocando ali a saliva, ali a terra ali, e sujando ali, pensa, o homem já era cego, como é que ele ia até o tanque de Siloé ali, como ele fala ali, para se lavar, e depois que se lava, volta vendo. Então, é milagres assim que a gente não consegue assim até explicar, e não consegue só parar e pensar o que Cristo estava fazendo naquela hora ali, com essas pessoas que estavam precisando de estar vendo e também estar enxergando e também para que o nome do nosso Senhor, nosso Deus também fosse glorificado também através de Cristo ali, com os milagres dele. E seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-se em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está este homem? Não sei, disse ele. Então levaram os fariseus o homem que fora cego, e era sábado o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram: Como ele recuperou a vista? O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e me lavei, e agora vejo. Enfim, de toda forma, eles queriam saber como que aquele homem foi curado. Alguns dos fariseus disseram: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas os outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tomaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fosse cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Enfim, eles tiveram que buscar os pais do menino ali, do homem ali que era cego, para estar confirmando. Então perguntaram: Este é seu filho? E o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntaram a ele. Perguntem a ele,
idade ele tem, falará por si próprio. Enfim, os pais ali falaram: olha, ele já tem idade. Se ele está falando, é isso mesmo que aconteceu. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois este já havia decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Enfim, ali eles estavam com medo também ali dos líderes religiosos de não ser expulso também da sinagoga. Foi por isso que os seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, que eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que ele fez a você? Como abriu os seus olhos? Enfim, que trabalho deu para esse menino aí, para esse homem, tá explicando ali a cura dele. Ele respondeu: eu já disse a vocês, não me deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem? Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Enfim, até o cego ali pega e está defendendo Cristo. Fala: olha, se esse homem fosse pecador, como é que ele ia fazer um milagre desse para que eu pudesse enxergar se não fosse de Deus? Enfim, ele começa a tratar com os mestres religiosos, os fariseus, que estavam tudo reunido em volta dele. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Enfim, o rapaz trouxe ali falando para eles, e eles expulsaram o homem dali. E Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele? Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e adorou-o. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Enfim, aquelas pessoas ali, os fariseus, enfim, que eram tudo instruído na palavra ali, eles não conseguiam enxergar Cristo Jesus. Enfim, e os pobres, os mansos ali que criam nele, nossa, tinham a abundância de enxergando e vendo, tanto espiritualmente também, como a gente vai ver que muitos deles tinham, e como também para andar aqui na terra enxergando muito bem. E também nós, hoje, você falar bem é real, que quando a gente se converte, é uma cura espiritual tremenda, que a gente começa a enxergar, começa a ter sede da palavra, começa a entender as escrituras, começa a saber quem que é o Senhor, saber quem que é Deus, saber quem é Cristo. Enfim, é diferente quando você encontra Cristo Jesus. Assim como este cego ali, que até comentou com os fariseus ali que Cristo era do Senhor, Cristo era de Deus, que não era um pecador, que pecador, como ele viu ali, não tem como fazer milagres se Deus não estivesse com ele. Enfim, é um assunto muito interessante para a gente meditarmos aí nesta cegueira espiritual que está hoje também instituída aí neste mundo. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Enfim, eles entenderam a mensagem que Jesus estava falando, que eles eram cegos, que não conseguiam enxergar Cristo,
não conseguiam ver ali os milagres que ele estava fazendo. Mas enfim, terminamos aqui mais uma meditação na palavra. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.